Nesta aula, nós iremos aprender a definir pressão osmótica, calcular a pressão osmótica de uma solução e utilizar conceitos de pressão osmótica para descrever os processos de osmose e osmose inversa. Uma outra importante propriedade coligativa é a pressão osmótica, e para tentarmos entendê-la, vamos observar o seguinte sistema. Aqui nós temos um recipiente na forma de U que contém duas soluções de uma mesma substância. Do lado direito, a solução diluída e do lado direito uma solução mais concentrada. No meio, separando essas duas soluções, nós temos a chamada membrana semipermeável. O que seria essa membrana? Bem, ela seria uma membrana que permite a passagem de um dos componentes da solução, nesse caso, do solvente. Portanto, o solvente poderá se deslocar tanto da solução concentrada para a diluída ou da diluída para a concentrada, porém os solutos não passam através dessa barreira. Uma consequência natural desse sistema é que há uma tendência das moléculas do solvente migrarem da solução diluída, ou seja, da solução menos concentrada, para a mais concentrada. Com o passar do tempo, o que nós vamos observar é que há uma diferença na altura dessas soluções. E essa diferença aqui, que nós vamos representar pela letra π, é exatamente o que nós chamamos de pressão osmótica. Outra forma de nós abordarmos a pressão osmótica seria observarmos um sistema como esse. Consiste em um recipiente que tem uma forma semelhante à anterior, ou seja, na forma de U, onde nós temos de um lado o solvente, ou podemos pensar como uma solução diluída infinitamente, e aqui do lado esquerdo teríamos a solução. No meio, há uma membrana semipermeável, a qual permite a passagem apenas do solvente. Então, é de se esperar que, com o passar do tempo, o solvente migre aqui desse lado direito para o lado esquerdo, de modo a promover uma diluição da solução. Então, a tendência seria esse nível aqui do lado esquerdo aumentar. Porém, se nós aplicarmos uma pressão equivalente, igual à pressão gerada aqui por meio desse deslocamento, nós vamos conseguir igualar esses níveis. E essa pressão aqui é que nós chamamos de pressão osmótica. De que forma nós podemos analisá-la quantitativamente? Bem, a pressão osmótica, π, depende da quantidade de substância por um dado volume, no caso por litro de solução, que é a concentração molar, R, que é a constante universal dos gases, e a temperatura que é dada em Kelvin, ou seja, temperatura absoluta. Portanto, essa forma seria a forma mais prática para que nós determinemos a pressão osmótica de uma dada solução. Então, nós precisamos saber sua concentração e a temperatura absoluta. Um exemplo interessante envolvendo pressão osmótica que ocorre no nosso organismo é com as hemácias. Essas células sanguíneas apresentam na sua membrana a propriedade de permeabilidade ou de semipermeabilidade. Então, nesse exemplo aqui do meio, nós observamos uma microscopia da célula, da hemácia, em um meio dito isotônico, ou seja, tem um sistema em que a concentração dentro e fora da célula é idêntica à concentração salina. Então, nessa situação, há um equilíbrio bastante claro e, portanto, não há migração, não há tendência de migração do solvente do interior para o exterior ou vice-versa. Já quando nós temos um meio hipotômico, ou seja, quando a concentração interna da célula é superior à concentração do sal ou do soluto interno na célula é maior do que a parte externa, haverá uma tendência natural de migração do solvente da parte externa para a interna. Isso fará com que a célula fique inchada, e a gente observa facilmente isso. O fenômeno oposto irá acontecer em um meio hipertônico, onde, com a concentração de sais na parte externa da célula sendo maior, a tendência de migração do solvente será de dentro para fora. Isso fará com que a hemácia se apresente murcha, como a gente consegue observar facilmente aqui nessa ilustração. Agora é hora de exercitarmos o nosso conhecimento. Vejamos aqui esse problema onde é dito que a pressão osmótica média da água do mar é cerca de 30 atmosferas, isso a uma temperatura de 25 graus. Qual seria a concentração molar de uma solução aquosa de sacarose, C12H22O11, que seja isotônica com a água do mar? Vejamos. Bem, nós sabemos que a pressão osmótica é dada pelo produto concentração molar, constante universal dos gases e temperatura absoluta. Nesse problema, nós podemos rearranjar a equação de modo que a concentração seja dada pela pressão osmótica dividido pelo produto RT. A pressão osmótica apresentada aqui é de 30 atm, o valor de R é 0,082 atm litro por mol por Kelvin,
E a temperatura de 25 graus, quando nós convertemos para Kelvin, nos dá 298 Kelvin. Dessa forma, a pressão osmótica solicitada seria de para a pressão osmótica em questão, a concentração molar seria de 1,23 mols por litro. Neste problema, nos é dito que a pressão osmótica de uma solução contendo 5,87 mg de uma proteína em um volume de 10 ml é de 2,45 torriceles. Isso é uma temperatura de 25 graus Celsius. Nos é pedido para determinar a massa molar dessa proteína. Então, vejamos quais os dados que nós dispomos. Primeiro, a massa do soluto, que é bem pequena, 5,87 mg, pode ser convertido a grama, utilizando aqui o fator de conversão correspondente, ou seja, cancelamos miligrama e vamos ter 5,87 vezes 10 a menos 3 gramas. O volume da solução é 10 ml. Para convertermos para litro, nós utilizamos o fator de conversão, em que 1000 ml corresponde a 1 litro. Cancelamos as unidades e temos 0,01 litros. Além disso, nós temos a pressão osmótica da solução, que é 2,45 torriceles. Podemos fazer essa conversão para ATM, utilizando novamente um outro fator de conversão, e chegamos a 3,22 vezes 10 a menos 3 ATM. Como nós sabemos que a pressão osmótica é dada pelo produto concentração constante dos gases e temperatura absoluta, nós podemos substituir aqui a concentração pela razão massa molar, e dessa forma podemos rearranjar a equação para determinarmos a massa molar do composto. Substituindo os dados aqui, nós vamos ter, primeiro, massa do soluto, M1, R, 0,082 atm litro por mol por Kelvin, e a temperatura em Kelvin, que aqui é 25 graus Celsius, somando com os 273 para a conversão, nós chegamos a 298 Kelvin. Dividido pela pressão osmótica, que aqui está dada em atm, e o volume em litro. Reparem que todas as unidades correspondentes vão se cancelar, litro com litro, Kelvin com Kelvin, ATM com ATM, restando gramas por mol e nos mostrando uma massa molar de 4.454 gramas por mol. É um valor alto, mas não esqueça que nós estamos falando de uma proteína, uma molécula grande que, portanto, é esperado que tenha uma massa molar elevada.